Boa noite a todos e a todas. Quando, há 2 meses, o secretário-geral Carlos Silva me convidou para almoçar, tinha uma surpresa que era provocar-me para estar aqui presente e também se a minha provocação se estendia ao meu amigo Marcelo. Portanto, o almoço do Carlos Silva correu a 100%. E não tenho nenhum papel preparado. Sinceramente, nada. O Carlos Silva disse que o tema era em aberto. Obviamente, falando do 25 de Abril e da UGT. A primeira questão é esta. Qual a ligação da UGT ao 25 de Abril? Sem 25 de Abril era impossível haver UGT. Nós não temos características nem tradição de clandestinidade e de modo que sem a liberdade e sem a democracia a UGT não existia. Portanto, a UGT deve tudo à democracia, ao 25 de Abril, mas também acho que a democracia deve algo à UGT. Em primeiro lugar, esta UGT tem que ser bem preservada, porque as circunstâncias em que existiu são irrepetíveis. Por um curto período, ainda estávamos com a Constituição de 76, antes da revisão de 82, tivemos 3 governos de iniciativa presidencial. Como se lembram, Nobre da Costa, Carlos Mota Pinto, Maria de Lourdes Pintacilgo. Pela primeira vez na história, irrepetível, tanto o PSD como o PS estavam na oposição. Nenhum deles era poder. Não se voltou a repetir essa circunstância. Nem é previsível que ocorra. E de modo que a UGT constitui-se quando o PS e o PSD, num curto período, estão ambos na oposição a governos de iniciativa presidencial. É uma circunstância que foi bem aproveitada. E o nascimento não foi por acaso, foi nessa altura. Segundo ponto, quando os líderes, tanto Mário Soares como Sá Carneiro, foram confrontados com a questão, tanto o professor Mário Pinto como o Maldonado Gonelha argumentaram. Na Europa, o normal é existir uma única central quando não é comunista, e é assim na Áustria, é assim no Reino Unido, é assim na Alemanha. Há uma unidade sindical como a única central que não é comunista. Onde há centrais comunistas? Na Grécia, em Itália, em Espanha, em França, há mais do que uma. Isto é, a Europa com uma central só e comunista não existe. E um país torna-se praticamente ingovernável. Creio que foi suficiente. Tanto Francisco Sá Carneiro como Mário Soares perceberam algo de relativamente simples. É necessário que haja outra central sindical em Portugal. E depois o caminho fez-se caminhando. Os que tiveram cá à tarde ouviram 2 ex-secretários-gerais e 3 ex-presidentes que deram as suas versões da história da UGT, mas há algo que me parece perfeitamente relevante. Esta democracia de um país latino, de um país com algumas dificuldades, não traga aqui dados sobre o 25 de Abril. Todos os jornais trouxeram. Os quilómetros de estrada que existiam, que existe agora. As casas com esgotos que existiam e que existe agora. O analfabetismo, por aí fora. O salto que o país deu foi incalculável. O Marcelo, que vai falar a seguir, já disse várias vezes que, como Portugal acomodou a nossa democracia ao mesmo tempo, o fim da guerra em África, o acomodar 500 mil de retornados, o conseguir entrar na União Europeia, tudo isto num curto espaço de tempo, num país com poucos recursos. Foi, de facto, uma tarefa notável. Mas para que tal ocorresse, a Constituição da UGT foi, na minha opinião, e não estou a puxar muito a brasa à sardinha, é uma análise, em minha opinião, objetiva, a UGT foi decisiva. O Acordo Económico e Social de 1980, assinado com o governo de Cavaco Silva. O Acordo de Concessão Estratégica de 86 com o governo de António Guterres. A greve geral de 88, feita com a CGTP, tudo isso é o nosso património. A greve geral e os 2 grandes acordos.
E tudo isso foi fundamental para o país. O pedido de adesão de Portugal à União Europeia, mandado numa carta pelo José Medeiros Ferreira, que morreu há pouco tempo, a existência de pluralismo sindical e de uma central sindical democrática, reformista, dialogante, com protagonismo social, era absolutamente necessário e fundamental para o desenvolvimento económico, social e político do país. A UGT, portanto, deve muito à liberdade e à democracia, mas acho que a liberdade, a democracia, a consolidação da nossa democracia, com defeitos, como é evidente, sendo o menos mau dos sistemas, como dizia o Churchill, deve também à UGT. Portanto, eu diria que não são contas saldadas. A UGT vai continuar, a democracia também, e estamos umbilicalmente ligados, sem estarmos aqui a fazer uma conta de deve e haver. Diria que as contas estão saldadas e vamos todos continuar. Estamos num período muito difícil. Não é aqui que vamos fazer análise de conjuntura política. Mas diria, ainda de um ponto de vista estrutural e conceptual, na minha opinião, obviamente, que é nos momentos de grande dificuldade, como é o caso, é nos momentos mais difíceis que é mais necessária a solidariedade, obviamente, e também mais necessário a concertação social, o compromisso, a propositura. Isso é fundamental. E os portugueses sabem, e os governos, que a UGT faz greve e assina um acordo. Está disponível para lutar, está disponível para negociar. E é essa a nossa força. É a força que sabem que podemos fazer uma coisa e fazemos outra. Quando fazemos a luta, é para abrir um espaço negocial. É a mesma diferença que existe entre um partido de protesto e um partido de poder. No plano político, de sistema. No plano sindical, é exatamente o mesmo. É uma organização de protesto ou uma organização para tentar resolver problemas. Problemas que nunca estão totalmente resolvidos, como é evidente. É um processo evolutivo. Mas nesta altura de grande dificuldade, numa conjuntura, porventura a mais difícil nestes 40 anos, em minha opinião a mais difícil de todas, mais complexa, com uma moeda única, por quando foi com o Hernani Lopes, com o Bloco Central, tínhamos escudo. E agora não temos. Tínhamos uma inflação de 29% em 84. Os salários subiram 21%. Perdemos 8% nesse ano. Atenção, 8% nesse ano. O ano de maior aumento salarial foi o ano que mais se perdeu em salário real. Ora, neste momento, esses mecanismos não existem. Estamos praticamente em deflação. Não temos moeda. As chamadas ferramentas macroeconómicas não estão disponíveis. O que nos traz um papel muito mais difícil. Eu devo dizer que estive no primeiro executivo da UGT, estive com o secretário-geral Torres Couto e com o secretário-geral João Proença, e como presidentes tive o Miguel Pacheco, o Pereira Lopes, o Manel António, a Manela Teixeira, por aí fora. E de modo que, desse ponto de vista, tive uma vivência e um privilégio de ter sido um dos três que se sentou na Comissão Permanente de Concertação Social, quando reuniu pela primeira vez em 83, Torres Couto como secretário-geral, eu e o João Proença, com o Hernani Lopes, assinámos o PRFE, Programa de Recuperação Financeira e Económica, foi o primeiro documento que se assinou. Havia 3 lugares vagos, que eram os 3 lugares da Inter. Eram 6 para os sindicatos, 6 para os patrões. Os outros 3 ficaram vagos durante 3 anos. E nós sentávamos lá. Sempre com uma crítica grande de uma parte da sociedade portuguesa que se via na base do protesto. E fomos assinando. E fomos protestando. E fomos fazendo greves. Fomos lutando. Fomos comportando como se comportam as centrais sindicais não comunistas da Europa. Não inventámos nada. Comportamos como se comporta o movimento sindical europeu. Consubstanciado da Confederação Europeia de Sindicatos. Quer dizer, se há algo diferente, não somos nós. Nós comportamos como se comporta a DGB na Alemanha, ou a TUC no Reino Unido, ou a LO na Suécia. O nosso comportamento foi esse sempre. Um comportamento de uma ligação às bases, um comportamento de responsabilidade, num país que os 3 Ds de democratizar, desenvolver e descolonizar, há aqui um problema dos 3 Ds. Democratizar depende só do fator humano.
Descolonizar também. O desenvolver, o fator humano conta, mas não conta só. Há fatores não humanos para o desenvolvimento. A geografia, a latitude, centralidade, periferia, recursos naturais. O terceiro D, o D do desenvolvimento, é algo que depende do fator humano, mas não só do fator humano. No que depende do fator humano, conseguimos. No outro, temos aqui uma diferença grande. Outra questão da gênese da UGT, que é muito importante, foi que se conseguiu sempre, com muita dificuldade, muita discussão, muito atrito, preservar a unidade interna. O exemplo da UGT, independente do que faz para fora, o exemplo cá dentro, de socialistas e sociais-democratas, alguns centristas, há sindicatos com elementos comunistas, com muitos independentes. Este exemplo da UGT é algo que, numa altura de grande dificuldade e crispação na sociedade portuguesa, este exemplo da UGT não tem réplica no país. É um exemplo que resistiu 35 anos. E é um exemplo fundamental do ponto de vista de que é perfeitamente possível, é desejável até, o não haver o monolitismo político ou partidário numa organização sindical. Isso é também o garante da liberdade, da independência da UGT, construída por sindicatos, por sindicalistas, sem negar as tendências, reconhecendo o direito de tendências estatutariamente. E quando se começou a falar nisto há 30 e tal anos, o que nos acusavam, o direito de tendência era quase fraccionismo, essa linguagem trotskista que já existia na altura, e o direito de tendência foi sempre por nós encarado como algo de fundamental para a existência de uma central sindical deste género, deste tipo, com esta configuração. Não vos cansando mais, tive muito gosto em ter vindo cá. Viva o GT e viva o 25 de Abril.